Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto internacional de Los Angeles fervilhava de vida, como um formigueiro com 1000 trajetórias. Os alto-falantes transmitiam anúncios em vários idiomas, intercalados com choros de bebês, risos nervosos e o barulho de malas arrastadas às pressas. O chão brilhava sob a luz artificial, e o cheiro de café queimado e perfumes de lojas duty-free pairava no ar. Entre esta maré humana, um garoto com um olhar calmo e sério estava cortando a multidão, segurando uma mochila surrada contra o peito. Ethan Walker, 13, pequeno para a idade, caminhava com passos hesitantes, mas determinados. Seu paletó enorme pertencera ao seu tio militar, e as solas dos seus sapatos estavam gastas até a linha. Sua passagem, impressa em um pedaço de papel amassado, pendia do bolso como um talismã que ele verificava a cada 5 minutos. Ele estava viajando sozinho pela primeira vez. Algumas horas antes, na entrada do terminal, sua mãe, Angela Walker, o abraçou com lágrimas nos olhos. Ela ainda vestia a blusa de enfermeira, manchada pelo cansaço e pelas noites sem dormir. Seja forte, meu amor. A vovó Ellen vai ficar muito feliz em te ver. Ela colocou um pequeno caderno no bolso interno do paletó dele. E lembre-se do que eu lhe ensinei. Sempre ajude quando puder, ouça seu coração e permaneça de pé, mesmo quando tudo estiver tremendo. Ethan não disse muita coisa. Ele não era de falar, mas seu silêncio era repleto de amor e promessa. Ele não tinha um tablet, um console ou mesmo os fones de ouvido mais recentes. Apenas alguns livros. Uma maçã é a força silenciosa daqueles que crescem rápido porque não têm escolha. Ele não estava saindo de férias. Ele estava indo se despedir de sua avó, sua segunda mãe, acamada em um hospício em Bronx, cujo câncer ganhava força a cada dia. Na outra extremidade do terminal, em um lounge privativo forrado com vidros escuros, uma vida completamente diferente se preparava para a mesma jornada. Sentado em uma poltrona ergonômica de couro branco, Madison Carter, grávida de 8 meses, tomou um gole de água com infusão de limão. Com um olhar um pouco perdido, acariciou delicadamente a barriga arredondada, onde seu futuro filho já se movia. Ela era esposa de James Carter, magnata da tecnologia, CEO da Carter-Tesc, um dos homens mais ricos e influentes da América. Mas hoje Madison estava sozinha. Sozinha, apesar do luxo, apesar dos milhões. Seu marido, absorto em uma cúpula estratégica em Dubai, adiou seu retorno mais uma vez. Ela recusará o grupo habitual de guarda-costas, cansada de ser escoltada como uma celebridade sob o vidro. Pela primeira vez, ela queria se sentir normal e invisível. Apenas mais uma mulher grávida. Poucas pessoas sabiam como ela realmente era. James Carter sempre se certificou de que sua esposa ficasse longe da imprensa. E isso lhe caía muito bem. Ela usava um vestido solto de cor creme, óculos de sol grandes e um coque preso rapidamente. À primeira vista, ela poderia ser uma professora, uma artista ou apenas uma passageira cansada. E no entanto, em seus olhos havia um brilho discreto mas poderoso, o de mulheres que por trás da aparente calma, carregam as cicatrizes de uma vida muitas vezes esmagada pelas decisões dos outros. Tudo a separava de Ethan: idade, riqueza, o mundo. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda era que suas vidas estavam prestes a colidir a uma altitude de 30.000 pés, num momento de verdade que nem dinheiro, nem solidão, nem mesmo destino puderam impedir. O acaso, ou talvez algo maior, os colocou ambos a bordo do voo 385 da Delta, de LAX para JFK. 3 horas após a decolagem, o voo Delta 385 deslizou silenciosamente sobre as grandes planícies de centro-oeste. O céu era de um azul claro, e as nuvens, fofas, pareciam flutuar como ilhas suspensas. Na cabine principal, a iluminação fraca induzia a sonolência. Roncos suaves pontuavam o silêncio, intercalados com o clique ocasional dos cintos de segurança e os sussurros dos comissários de bordo verificando se estava tudo bem. Ethan, ele não estava dormindo. Ele estava concentrado, imerso em uma manual de primeiros socorros, um pequeno livreto plastificado que sua mãe cuidadosamente guardara em sua bolsa antes de ele partir. Ele conhecia cada página. Lia não para aprender, mas para se tranquilizar. Cortes, queimaduras, parada respiratória, partos de emergência. Ele tinha visto tudo de novo. Nunca se sabe, dissera-lhe sua mãe. É melhor saber o que fazer e nunca usar, do que não saber nada quando tudo depende de você. De repente, um grito agudo rompeu o silêncio da primeira aula. Um grito humano penetrante, carregado de dor e pânico. Ethan levantou a cabeça. Os passageiros acordaram sobressaltados.
As cortinas que separavam as classes se abriram rapidamente. Duas aeromoças correram para a frente, e o interfone do teto estalou em um silêncio agora tenso. Há algum médico a bordo? Repito, um médico ou um profissional de saúde, por favor, apresente-se imediatamente. Um tremor percorreu o avião. Os olhos se voltaram, procurando alguém para se levantar, mas ninguém se moveu. O interfone estalou novamente, a voz mais urgente e mais trêmula. Uma passageira grávida está apresentando sinais de trabalho de parto avançado. Precisamos de assistência imediatamente. Ethan sentiu o coração bater tão forte que achou que podia ser ouvido. Olhou para o livro e o agarrou. Então se levantou. Seus instintos o impulsionavam para frente, sua criação o segurava. Ele hesitou, então respirou fundo, exatamente como sua mãe lhe ensinara, e avançou com um passo rápido, ignorando os sussurros e olhares surpresos. Uma recepcionista interveio com um olhar preocupado. Sou treinado em primeiros socorros, ele disse com uma voz calma, mas segura. Minha mãe é enfermeira. Ela me ensinou. Eu posso ajudar. Por favor. Um breve momento de hesitação, então ela cedeu. A urgência não deixou espaço para orgulho. Ethan foi levado para a cabine de primeira classe. Madison Carter estava deitada em 2 assentos juntos, com o rosto pálido e as mãos apertadas nos braços. Gotas de suor escorriam por suas têmporas. Seu estômago se contraía visivelmente sob o vestido largo. Ela ofegava, com os olhos arregalados de dor e medo. Uma comissária de bordo tentava desajeitadamente acalmá-la, enquanto outra procurava freneticamente guardanapos em um compartimento. O pânico pairava no ar, denso e sufocante. Ethan se ajoelhou gentilmente ao lado dela, largou a bolsa e disse em voz baixa, quase sussurrando: Senhora, estou aqui. Respire comigo. Vai ficar tudo bem. Você não está sozinha. Ele então se dirigiu às anfitriãs com uma calma autoridade que contrastava com sua pouca idade. Você precisa deitá-lo sobre o lado esquerdo para facilitar a circulação. Você tem cobertores? Toalhas? Um travesseiro? Ele guiou a tripulação com precisão, improvisando um travesseiro com uma jaqueta enrolada, colocando toalha sob ela e umedecendo seus lábios com água. Ele contou as contrações. A cada 2 minutos. Ele sabia, o trabalho foi concluído. O capitão, informado da situação, anunciou um pouso de emergência a Chicago. Mas ainda restava 40 longos minutos. Uma contração brutal percorreu Madison, que arqueou as costas e gritou: Eu acho que está chegando. Não aguento mais. Ela respirou com lágrimas nos olhos. Ethan agarrou a mão dela. Ele não era mais um menino. Era uma âncora. Uma presença. Um sopro de coragem. Olhe para mim. Você é forte. Este bebê quer vir agora. Vamos recebê-lo juntos. Você não está sozinha. Uma anfitriã chorosa assentiu. Todos os olhos estavam voltados para esse menino com gestos seguros, cuja calma contrastava com o pânico ao redor. E lá no céu da América, a uma altitude de 30.000 pés, sem médico, sem equipamentos, sem certeza, uma grito rasgou o espaço aéreo. O menino tinha acabado de nascer. Madison tremia toda, exausta mas viva. O bebê, enrolado num cobertor improvisado, chorava vigorosamente. Ethan o segurava nos braços, como se estivesse segurando o mundo. A cabine explodiu em aplausos. Alguns choravam. Uma passageira, uma ex-parteira, finalmente chegou para ajudar nos momentos finais. Mas todos sabiam que sem Ethan, nada teria sido possível. E no olhar ainda úmido de Madison, havia um reconhecimento silencioso. Um vínculo havia se formado. Mais forte que sangue. Uma dívida de alma. No pouso, as rodas do Boeing 787 tocaram abruptamente a pista do Aeroporto Internacional de Chicago, provocando ondas de choque na cabine. Os passageiros, ainda se recuperando do choque, prenderam a respiração. Assim que o avião parou, as equipes médicas correram para bordo, guiados pelas anfitriãs. Madison e seu bebê recém-nascido, ainda amontoados, foram cuidados com delicadeza misturada com urgência. O bebê ainda chorava alto e saudável. Madison, exausta, apertou a mão de Ethan uma última vez antes de ser gentilmente levada embora. Ethan, que ficou para trás, não disse nada. Suas mãos tremiam, manchado de sangue, suor e emoção. A camiseta dele estava amassada, molhado de esforço e estresse. Ele ficou congelado no meio do corredor, esquecendo até de pegar a bolsa, seus fones de ouvido, sua jaqueta. Sua mente parecia suspensa. E médico correu para a pista, subiu a bordo para avaliar a situação. Ele questionou brevemente a tripulação e então se aproximou de Ethan. É você? Ele perguntou, olhando para ele com espanto. Ethan assentiu timidamente. O médico se ajoelhou com um olhar sério. Você manteve a calma. Você tomou as decisões certas.
Você salvou 2 vidas. Se você não estivesse lá, as coisas poderiam ter dado errado. Mas Ethan não respondeu. Ele encarou as próprias mãos como se as visse pela primeira vez. A notícia se espalhou num piscar de olhos. Um nascimento em pleno voo, a intervenção de uma criança. O avião mal havia taxiado para a ponte de embarque quando sussurros já corriam pelos corredores do aeroporto. Jornalistas estavam esperando, câmera no ombro, bloco de notas na mão, sentindo o cheiro da história incrível que estava prestes a virar capa. Mas o que eles ainda não sabiam era que eles iriam escrever. Ninguém sabia que a mulher resgatada era ninguém menos que Madison Carter, esposa do famoso empresário James Carter, magnata das telecomunicações e um dos homens mais influentes do país. 2 dias depois, em uma suíte hospitalar particular inundada de luz, James Carter segurava em seus braços seu filho recém-nascido, envolto em um cobertor azul claro. Suas feições, normalmente congeladas em uma severidade quase glacial, suavizaram-se. Ele encarou a criança como se não pudesse acreditar no que via. Sentado na cama, Madison, ainda pálido, mas com os olhos brilhantes, contou-lhe a história. Lentamente. Cada detalhe. Cada gesto. Cada olhar do menino. O menino James. Seu nome é Ethan. Ela respirou fundo. Sem ele, eu talvez não estivesse mais aqui. E nosso filho também não. James desviou o olhar. A bola de emoção brutal e inesperado apertou sua garganta. Ele, que normalmente mantinha tudo sob controle, sentiu-se dominado por uma gratidão misturada com culpa. Quero vê-lo, ele sussurrou. Quero falar com ele. Agora. Ethan foi encontrado em um hospital próximo. No tumulto do desembarque, ele torceu o tornozelo ao descer as escadas de emergência. A equipe, sobrecarregada, não o atendeu imediatamente. Sozinho em uma sala de espera com uma bolsa de gelo colocada desajeitadamente em seu tornozelo, ele olhou fixamente para a tela da televisão na parede. O noticiário da noite já transmitiu uma reportagem ao vivo. As imagens de seu rosto, tiradas quando ele saiu do avião, foram exibidas entre 2 títulos em letras maiúsculas. Uma criança salva uma mulher grávida a bordo de um voo comercial. Seus olhos se arregalaram. Ele não percebeu a princípio. Então viu o bebê. Viu Madison, borrada, mas sorrindo, carregada em uma maca. E ele entendeu. Neste momento as portas se abriram. James Carter entra de terno escuro, corpo ereto, olhar severo. 2 guarda-costas emoldurava sua presença imponente. Ethan se levantou rapidamente apesar da dor. Peço desculpas se fiz algo errado, senhor. Ele murmurou, intimidado por essa estatura que reconheceu da mídia. Mas, para sua surpresa, James Carter se ajoelhou diante dele. Um bilionário de joelhos. Na frente de um garoto desconhecido. Você não fez nada errado, Ethan. Ele disse em voz profunda. Você salvou a coisa mais preciosa do mundo para mim. Ele fez uma pausa e tirou lentamente um cartão de metal do bolso. Diga-me o que você quer. Uma casa? Uma conta bancária recheada? Uma faculdade paga? Um futuro seguro? Você merece. Diga-me e eu farei acontecer. Ethan olhou para baixo. Parecia estar procurando as palavras. Eu só quero. Ele levantou a cabeça com os olhos úmidos, mas determinados. Que minha avó não morra sozinha. Silêncio. Ela está doente. Ela me criou. Ela me ensinou a ser assim. Foi ela quem me ensinou a ajudar a não entrar em pânico, a acreditar que você pode fazer alguma coisa, mesmo quando você é pequeno. Eu só quero que você venha vê-la comigo. Ela merece saber que o que ela me ensinou salvou alguém. James Carter ficou paralisado. Ele não tinha nunca ouvido um pedido tão puro, tão altruísta. Por um momento, o mundo pareceu parar. Um homem que tinha tudo versus uma criança que só queria uma coisa, homenageando uma avó amorosa. Ele respirou fundo, com a garganta apertada, e então assentiu. Então vamos, Ethan. Juntos. 3 dias depois, em uma manhã cinzenta e úmida no Bronx, James Carter cruzou a porta de uma modesta casa de repouso, acompanhado por Ethan. O ar estava carregado com um leve cheiro de desinfetante misturado ao suave perfume de flores nos parapeitos das janelas. O prédio parecia cansado, suas paredes rachadas carregando as marcas do tempo e de lutas silenciosas. Ali, naquele bairro frequentemente esquecido, a vida, no entanto, pulsava com uma intensidade silenciosa, quase resiliente. James, vestido de forma simples, jeans surrados, camisa clara com mangas arregaçadas, abandonou por um momento o terno de empresário pelo qual o mundo o conhecia. Seu olhar, normalmente tão imperturbável, agora era suave e atento. Na sala, a senhora Ellen Walker, 78 anos, estava acamada. Seu rosto, marcado pelo cansaço e pelas provações de um câncer terminal, iluminou-se com uma frágil surpresa enquanto ela abria os olhos lentamente.
Ethan, um pouco sem fôlego de emoção, caminhou em sua direção. Avó, ele disse suavemente, apertando a mão enrugada dela entre as suas. Ellen deu um sorriso fraco. Então, ao lado dela, James se ajoelhou e colocou a mão sobre a de Ellen com delicadeza respeitosa. Madame Walker, ele começou, sua voz cheia de uma rara sinceridade. Seu neto salvou a minha vida. Ele salvou a do meu filho. Eu queria agradecer, pessoalmente. Lágrimas, lentas e silenciosas, rolaram pelo rosto de Ellen. Seu olhar brilhante pousou primeiro em Ethan, depois em James. Neste momento simples e frágil no coração do Bronx, um bilionário descobriu o que herdar realmente significava. Não era uma fortuna nem um nome, mas um legado de amor, coragem e humanidade passado de geração em geração. Algumas semanas depois, em um auditório iluminado, diante de um seleto grupo de jornalistas e convidados, James Carter subiu ao palco. Ele segurava nos braços o menino, o mesmo que vira nascer no avião. O menino cuja bravura e compaixão transcenderam todas as barreiras sociais. Hoje, James anunciou com emoção palpável, tenho orgulho de lançar a Fundação Walker, em homenagem a Ellen e Ethan. Ele fez uma pausa, olhou para o público e então continuou. A missão desta fundação é treinar jovens de bairros carentes em primeiros socorros. Porque às vezes, um simples gesto pode salvar uma vida. Porque a coragem não depende da conta bancária, mas do coração e da vontade de agir. Diante das câmeras, sob os flashes das câmeras, ele conclui. Esse garoto me lembrou que a verdadeira coragem não é encontrada na riqueza ou na tecnologia, mas em gestos simples, atos altruístas. E no amor transmitido de uma geração para outra. Ethan, tímido, mas orgulhoso, sorriu ao apertar a mão de seu improvável mentor. Juntos, eles haviam escrito uma história que ia muito além de títulos e fortunas, uma história de humanidade redescoberta, de esperança e de transmissão de conhecimento.